Então, deixa eu ver aqui. Então, bom dia, né? Novamente, tá? Só para complementar. Eu vejo que a Eduarda também, ela faz a divulgação dos doces, né, Eduarda? Pela internet. Então, assim, pessoal, Exato, hoje... mas não é meu não. Ah, não é seu não? Pessoal, É ó, da minha tia, do meu primo. então, Eduarda, mas você pode gerenciar essa rede social para eles aí também, obviamente, ganhar o seu, né? Então, assim, Ô, hoje, com professor, essa... mas o meu primo, ele tem mais de 18 mil seguidores, então não precisa muito fazer divulgação, mas eu ainda divulgo. Mas, olha só, se você mandar para outra pessoa, são seguidores diferentes, não são os mesmos. Então, se ele já tem 18, ele manda para outra pessoa que tem 20, já vai lá 38, né? Então, 38 mil pessoas visualizando a sua marca. Então, hoje é a forma de divulgação mais barata e mais eficaz que tem, Ô, tá? professor, Oi. mandar um bolinho pra Anitta pra ela divulgar. Então, cara, faz isso. A Anitta é a menina lá da sua rua? Valeu. Vamos lá, né? Pessoal, então, como eu coloquei para vocês semana passada, né? Hoje nós vamos iniciar um novo módulo. Aí eu fiquei na verdade, eu tive um equívoco, porque eu estava na segunda preparando aula para uma turma de Adobe XD, né? E vocês vão ver também, é bem legal esse programa. E aí eu me confundi na sequência do módulo, né? Então, inclusive, eu lancei as notas de vocês no módulo de XD ao invés de Spark. Aí o Daniel mandou uma mensagem dizendo que estava no lugar errado, mas eu já corrigi, já está Ô, tudo certinho. professor, Oi. Já adiantou a nota. por conta desse Não, mas eu erro, por conta apaguei, viu? desse erro, por conta desse erro, você vai ter que pagar uma multa de R$ 10 cada aluno. Certo. Tá bom. Tudo Pelos bem. danos feitos. Tá O certo. Givaldo é muito Tá bom. mercenário, bicho. Na Então, moral. E uma caixinha de bombom. aí, aí eu vou também cobrar uma multa por excesso Hum. de paciência, né? Muitas vezes tem que ter uma paciência enorme, mas vai ter que ter um excessozinho aí, né? Uma multazinha, né? A gente vê. Tá? Mas aí eu fui olhar direitinho, na verdade, e a sequência do módulo, pessoal, é técnicas de SEO, tá? Então, só adiantando para vocês aí, por exemplo, a gente vai ver técnicas de SEO, empreendedorismo digital, aliás, Adobe XD e depois empreendedorismo digital, tá? Vai ser a sequência que nós vamos ver, ok? Então, fiquem ligados aí para a gente continuar, certo? Aí, olha só, pessoal, hoje nós vamos começar um módulo que é chamado de técnicas de SEO, tá? Ou técnicas de SEO, como vocês queiram pronunciar aí. Falando a respeito, ou seja, fazendo aqui uma explanação sobre técnicas de SEO, corresponde basicamente o seguinte: quando nós vamos desenvolver um app, quando nós vamos desenvolver um site, Daniel, vai ser assim, tá? Porque é empreendedorismo digital, certo? Existe um empreendedorismo, aquele lado você monta um negócio e tal. E a gente vai falar sobre empreendedorismo digital, empreendedorismo nas redes. Como, por exemplo, eu dei essa dicasinha aí para o Givaldo, a questão de você ter horários, observar digamos, os seus clientes futuros, para ver quando é que eles veem mais as suas postagens, de que forma a gente pode fazer, investir, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas é para internet, usar o empreendedorismo na internet, tá? Outra... Ah, tá. Deixa eu ver aqui mais. Tá. Vamos lá. Então, tirou aqui do raciocínio, sim. Vamos ver. Então, as técnicas de SEO, pessoal, basicamente consistem no seguinte: quando nós desenvolvemos um app, um site, que a gente faz essa publicação, seja ele numa loja, seja ele, por exemplo, um site online, obviamente, existe uma plataforma, ou melhor, mais de uma plataforma que vai regulamentar. Nesse caso do app, a gente usa mais o Android, mas tem o Mac também. Então, observe que quando a gente... Vou colocar aqui um exemplo bem claro. Se a gente vai lá na Play Store e faz uma busca por um app, por exemplo, que a gente está precisando, pode ter milhares de apps que têm aquela mesma função. Porém, a Play Store ele vai dar alguns em específicos.
tá? Ele só vai dar alguns, que são aqueles que ele mais recomenda, tá? A mesma coisa acontece na internet, no site. Quando a gente vai lá no Google e a gente faz uma pesquisa, por exemplo, a gente pesquisa sobre bolo de pote, um exemplo, tá? E aí o que acontece? O Google ele vai dar milhares de resultados, mas alguns eles são mais recomendados que os outros. E o que é que acontece para que uns sejam mais recomendados que os outros, tá? É exatamente aquele site ou aquele aplicativo que seguiu todas as regras de SEO. E as regras de SEO são digamos, as regras para que o Google consiga localizar o nosso site ou o nosso app na internet. Ou seja, o Google diz o seguinte, ó, existem umas regras, tá? Existem umas regras. Quem conseguir seguir mais a fundo essas regras, eu dou com maior relevância, porque, ou seja, eu vou dar como primeira opção, um exemplo. E fica uma briga, né? Ou seja, entre os desenvolvedores. Quem desenvolve um site, quem desenvolve um app, seguindo o mais próximo possível as regras do Google, que são muitas, tá? E que a gente vai falando sobre ela durante esse módulo. Então, assim, durante o curso a gente vai fazer algumas coisinhas no HTML para vocês verem como implementar as regrazinhas no HTML e como implementar a regra, por exemplo, no formato externo, porque existe dois, existe o interno e o externo, né? Eu vou falar para vocês sobre isso, tá? Então, basicamente seria isso. Então, quando a gente coloca, por Professor, exemplo, Oi, pode falar, João. quando a gente faz tipo um site no Adobe Spark, ele já vai estar seguindo as regras de Google ainda ou não? Então, cara, vai depender muita coisa também do que você faz lá. É por isso que eu falei, assim, que não tem aquela, digamos, ela não, ele não é que ele não vai seguir, entendeu? Mas tem coisas que realmente ele não segue, porque já é um padrão definido lá no Adobe Spark e as regras do Google elas vão se mutando, ou seja, elas vão mudando ao longo do tempo. E às vezes a plataforma pode não estar atualizada e não seguir todas as regras, porque eu acho impossível, por exemplo, a plataforma lá seguir todas as regras. É uma coisa bem complexa, entendeu? Então, assim, por isso que o desenvolvimento em si, na mão mesmo, você desenvolvendo, que você vai fazer do seu jeito, do jeito que você quer, ele torna-se um trabalho mais valorizado, mais carinho, né, para o usuário final. Inclusive, eu ia falar algo a respeito aqui de uma opçãozinha aqui, e eu terminei esquecendo, tá? Antes de a gente começar aqui no conteúdo propriamente dito. Eu gostaria até que vocês fizessem uma reflexão seguinte, tá? Infelizmente, com essa questão da pandemia, né? Teve essa pandemia e as pessoas tiveram que se reinventar. Vocês já perceberam agora o quanto está ainda mais usual a necessidade das pessoas utilizarem aplicativos para fazer pedido de pizza, para fazer pedido no mercado, para fazer pedido na farmácia, fazer pedido de água, de gás e tudo, de hambúrguer. Aí faça uma reflexão aí. Se nós estivéssemos preparados já para começar a ganhar dinheiro, será que a gente não ia ganhar um dinheirozinho desenvolvendo um monte de aplicativos aí, né? E com isso, até brinquei no início da aula, né, que os especialistas dizem que o mundo, as pessoas vão ver as coisas de uma forma diferente. Então, meus amigos, estudem, viu? Não fiquem só esperando esse conteúdo da sala de aula, não. Terminou a aula, assim que você tiver um tempinho, pesquisar, estudar. Porque se vocês quiserem seguir nesse ramo de desenvolvimento, porque é um ramo que ele vai crescer mais do que o esperado, ou seja, vai ter uma necessidade ainda maior comparada ao que já tinha. Então, fiquem preparados, porque as oportunidades vão aparecer. Essa semana já apareceu uma oportunidade na Microcamp, né? Então, ele quer, de uma empresa parceira, quer contratar um web design que monte um site do zero, né? Então, quer dizer, um site topadão, só o HTML, só o CSS não vai ser só o suficiente. Vai ter que pesquisar mais. Por isso que eu digo a vocês, pesquisem, estudem, porque ainda tem muita coisa para vocês aprenderem aí, certo? E aí, quando menos esperar, vocês estão no mercado, né? Infelizmente, essa empresa lá, ele já quer alguém que, assim, que queira, que tenha o conhecimento, pegar do zero e subir, levantar o site, né? Mas, assim, eu digo que vocês
tem o conhecimento, por exemplo, de dar o suporte no site, de fazer as atualizações, de ajudar no desenvolvimento. Mas pegar ele do zero e fazer, na minha opinião, assim, vocês ainda estão encaminhando para isso, mas vocês têm que estudar mais para chegar a esse ponto, tá? É questão de experiência também, questão de você ir praticando, e daqui a pouco você vai estar montando um do zero. Mas tem que praticar, tem que estudar, tá? Pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui. Eu vou compartilhar com vocês aqui os slides para a gente começar aqui, porque a gente vai usar slide, a gente vai para a parte prática, então a gente vai fazer de tudo um pouco aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, Pode falar, estou ouvindo. para fazer isso daí tem algum aplicativo específico ou não? Para fazer o quê? Técnicas de SEO? Isso. Existem alguns aplicativos, vocês vão ver durante o curso, por exemplo, existe o procedimento interno, que é o que a gente faz utilizando o Sublime mesmo. Existe algumas outras ferramentas, não aplicativos, mas ferramentas para a gente implementar as técnicas de SEO. Tá? Mas a gente não vai usar nenhum programa específico, ou seja, diferente não. Ele é um módulo muito teórico, tá? Aí eu estou acrescentando a prática para não ficar só teoria. Então, em alguns momentos, a gente vai dar uma paradazinha aí para fazer a prática. Certo? Tranquilo? Vamos lá. Tranquilo. Primeiro vem aqui, ó, a introdução, ó, SEO quer dizer Search Engine Optimization, ou seja, otimização para mecanismo de pesquisa. Tá? Então, quando a gente vai estudar, digamos, SEO, quer dizer que nós vamos estudar formas de ranquear o nosso site ainda mais, ou seja, fazer com que o nosso site ele seja visualizado por um número maior de pessoas. Tá? Então, quanto maiores as regras que você estabeleceu dentro do seu site, você consegue atingir um número de pessoas ainda maior. Tá? Então, por isso que a gente vai falar sobre isso. Tá? E as empresas hoje, elas prezam muito um conhecimento em SEO. Tá? Então, para um desenvolvedor, por exemplo, se ele desenvolver, um exemplo, ele não estudou SEO, ele só desenvolve. É possível que ele desenvolva, por exemplo, um site, um aplicativo com falhas de segurança, um exemplo, principalmente falhas de segurança. Ou, por exemplo, desenvolver um site que ele não consiga atingir um número de pessoas desejado. Imagina, por exemplo, uma empresa desenvolver um site, gastar lá, por exemplo, R$2.000, R$2.500 num site, por exemplo, e colocar esse site no ar, ter um gasto mensal, né? Porque ele vai ter um gasto para estar no ar, pouco, mas tem. E esse site ninguém acessa. Então não basta simplesmente o site estar online, é preciso que as pessoas cheguem até ele. E de que forma as pessoas vão chegar? Aí é isso que tem que se estudar, é isso que tem que se configurar no site. Tem um monte de coisas que a gente vai falar aqui, tá? Mas não basta simplesmente que o site esteja publicado. A gente tem que fazer com que o nosso site, ou melhor, nós temos que fazer com que as pessoas cheguem ao nosso site, principalmente de uma maneira involuntária, tá? Que é um método orgânico que eu também vou falar para vocês a respeito disso. Então, aqui, ó, significa aplicar um conjunto de técnicas internas, ou seja, otimização on-page, e externa, que seria o off-page, ao site, que podem garantir ótimas classificações quando pesquisas forem feitas para palavras-chave específicas. Então, um exemplo, tá, pessoal? Vocês vão ouvir bastante durante esse módulo o termozinho palavra-chave, tá? E basicamente o que é a palavra-chave? Vou fazer uma pergunta a vocês, vou querer que vocês me respondam aí. Digamos que vocês vão querer comprar uma moto na internet, uma motocicleta. E vocês vão pesquisar, por exemplo, no Google, um exemplo. Vocês pesquisariam motos em Arapiraca ou motocicletas em Arapiraca? O que é que vocês me dizem aí? Motoca em Arapiraca. Motos em Arapiraca. Pronto, ou motocas, né? Então, o que é que vocês me dizem aí? Ô, professor, Felipe e o Givaldo me responderam. Oi, pode falar. a Cauane tá dizendo que não tá conseguindo ver a aula, não. Deixa eu ver aqui, viu?
Internet da Cauane, então caso sério. Deixa eu ver se eu fechei sem querer o site aqui. Peraí, só um instante, tá? Deixa eu ver se eu entro aqui no WhatsApp para falar com a Cauane aqui. Só um minutinho. Ok. Né? Então, enquanto abre aqui, deixa eu abrir. Aqui ver se ele abre. Olha, delícias da Cida. Muito bem, João. Vou mandar aqui uma mensagem para Cauane. Cauane, bom dia. Todas as vezes que dá esse problema na entrada, é só você fechar tudo e abrir novamente. Se não for o suficiente, reinicia o celular e entra. Tá? É bem provável que uma dessas ações ela vai funcionar de boa. Caso contrário, é algum problema na internet, ou seja, a internet muito lenta que não consegue se conectar. Mas tenta fazer esses passos. Primeiro, fecha tudo e tenta entrar novamente. E em seguida, se não funcionar, aí você reinicia o celular. Tá? O que se pode fazer é isso. Pessoal, todas as vezes que vocês estiverem com dificuldade de entrar, tá? O erro é só isso. Tá? Esse programa ele tem esses bugzinhos. Por exemplo, eu demorei a entrar porque quando eu abri a opçãozinha de calendário aqui, para entrar na sala de vocês, ele demorou muito processando, mas eu olhei também não era a internet. Tá? Então, é só fazer isso. Fecha tudo, tenta entrar novamente. Tá? Ah, não conseguiu entrar, reinicia o celular. Ah, não conseguiu entrar, é internet, tá? Inclusive, no treinamento de ontem foi abordada a questão, tem umas pessoas que estão sem o chat funcionando. Ah, eu acho que já tinha falado aqui, e realmente era isso. É só desinstalar o app, o Microsoft Teams, e instalar novamente, porque teve umas atualizações, aí tiveram pessoas que não foram atualizadas e por isso tá sem o chat. Então é só desinstalar o Microsoft Teams e instalar novamente que resolve o problema. Vamos lá, pessoal, continuando aqui, tá? Então, a questão da pesquisa que a gente vai fazer, se vai ser, por exemplo, motos em Arapiraca ou motocicletas em Arapiraca, isso é muito, digamos, importante, porque a gente tem que pensar como as pessoas deveriam, ou melhor, como as pessoas vão me achar. Se eu colocar, vamos colocar aqui um exemplo, daqui a pouco eu mostro para vocês no Google o que isso implica, tá? Digamos que se eu colocar, por exemplo, a minha palavra-chave, que ela pode ser simples ou de cauda curta, tá? Ou simples, ou no caso, cauda curta, ou cauda longa, que seria uma frase, você pode utilizar também como palavra-chave. E aí o que acontece? Se eu colocar motos em Arapiraca, eu vou conseguir, por exemplo, lá a possibilidade de 10 mil pessoas me acharem, um exemplo. Se eu colocar motocicletas em Arapiraca, eu vou criar a possibilidade, por exemplo, de 4 mil pessoas me acharem. Então, obviamente, eu vou querer o máximo, né? Então, eu vou utilizar a forma com que a maioria das pessoas, ou seja, o termo com que a maioria das pessoas vão me procurar. E aí eu vou usar essa palavra-chave, que inclusive eu vou falar também mais à frente, mas essa palavra-chave ela vai ter que ser repetida entre 5 e 7% de todas as palavras da página, tá? Então, se você, por exemplo, o Givaldo vai fazer um site lá de bolos, um exemplo, aí suponhamos que ele tem que dar uma pesquisada para saber qual é a palavra de maior relevância. É só bolos gostosos, bolos gourmet, bolos em Arapiraca. Então, de que forma as pessoas poderiam achar o Givaldo, um exemplo, né?
Então, aí a partir daí vai se inserir aquela palavra maciçamente, ou seja, várias vezes, agora, obviamente, dentro de um contexto. Você não pode só chegar lá, é para repetir essa palavra de 5 a 7 vezes aliás, de 5 a 7% do total de palavras da página. Aí eu vou colocar lá, bolo, 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 bolo. Primeiro, esteticamente fica muito feio. Então eu vou ter que colocar, por exemplo, qualquer postagenzinha, qualquer publicação que eu vou fazer, tem que ter o nome bolo, né? É a principal palavra-chave. Bolo de cenoura, bolo de prestígio, bolo de leite, bolo. Aí você vai ter que usar sempre a palavra bolo. Não tem para onde, tá? Então isso daí seria exatamente a palavra-chave, ok? Então as técnicas de SEO basicamente é isso: a gente pensar de que forma as pessoas pensam e a gente implementar o nosso site ou o nosso aplicativo de acordo com essas regras. Outro detalhe que a gente pode falar é o seguinte: as regras, tá? A gente vai dar algumas ferramentas, alguns links aqui. Quem é que, por exemplo, o livro ele vai se basear no Google, porque deixa eu ver aqui, viu? Alguém falou que está sem som aqui, deixa eu ver aqui, meu Deus. Acho que é a Cauane, peraí. Ai, Deus. Deixa eu mandar aqui uma mensagem para a Cauane novamente. Vamos lá, vamos continuar aqui, vamos ver se ela resolve lá. Tá? Então, nesse caso aí, pessoal, existe dois principais buscadores no mundo. Um é o Google, tá? Que obviamente o dono é o Google, e também o Bing, que o dono é a Microsoft. Então, outro detalhe, as pessoas acham que é só, digamos, só existe o Google para fazer pesquisa. Não, não existe só o Google para fazer pesquisa. Existe o Bing também, tá? E os dois utilizam essas técnicas de SEO. Porém, claro que uns eles são diferentes do outro. Então, como o número de acessos é maior pelo Google, geralmente a configuração das técnicas de SEO elas partem a partir do Google, porque é onde a gente consegue ter um acesso orgânico maior, tá? Outra observação que eu posso colocar aí é o seguinte: estima-se que exista mais de 200 regras, mais de 200 regras pré-estabelecidas pelo Google, tá? Para que a gente possa otimizar o nosso site. Olha só, mais de 200, não existe um número exato, mas mais de 200. E o mais curioso é o seguinte: dessas mais de 200 regras que o Google entende como boa prática de desenvolvimento, ele não divulga, pessoal. Imagine aí, ele não divulga quais são as regras. Ou seja, você não tem como ter um relatório de dizer o seguinte: você vai ter que fazer isso, 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 isso. Ou seja, fazer um checklist do que você deve fazer no seu site. Então, o Google ele não faz essa divulgação. Aí vocês devem se perguntar aí: se o Google não faz essa divulgação, como é que nós vamos saber quais são as regras para a gente aprimorar? Aí vem a questão de pesquisas, tá, pessoal? Vem muito a questão de pesquisa. Existe, inclusive, vou mostrar para vocês, existe o blog do Google, um exemplo, e no blog do Google ele passa muitas dessas informações, tá? Então, o Google fez uma alteração assim, 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 assado. Aí você, para quem está acompanhando ali, já vai dizer, agora eu já sei que eu vou ter que implementar no meu código isso daqui. Aí vai lá e implementa.
mas que o Google não diz exatamente quais são as regras pré-estabelecidas para que a gente possa seguir. Certo, pessoal? Só um feedback rapidinho aí. Todo mundo aí já começou a compreender basicamente o que é que nós vamos estudar nesse módulo? Sim. Sim. Deu para entender, né? Vamos lá, pessoal. Fernando, Fernanda, Andresa, Daniel. Vamos lá interagindo aí, pessoal. Vamos lá interagindo aí. Vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Vou passar aqui para o próximo slide. Deixa eu ver se ele vai aqui. Eita, foi demais, meu Deus. Saí clicando aqui. Foi demais. Vamos lá. Então, qual é o objetivo das técnicas de SEO, né? Ranquear o seu site para que o mesmo surja nas primeiras posições de resultado de pesquisa do Google, por exemplo, tá? Não só do Google, mas do Bing também, tá? Então, essa é a briga, né? Da gente fazer com que, por exemplo, quando alguém fizer uma pesquisa no Google, por exemplo, procurar bolos em Arapiraca, a empresa aí do Givaldo já possa surgir como primeiro resultado. Aí, o que é que a gente tem que pensar também? Que nós temos concorrência, né? Por exemplo, o Givaldo não é o único a produzir bolo, ou seja, o Givaldo não é o único a produzir bolo, existem outras pessoas também. Agora, quem conseguir aplicar o maior número de regras dentro do seu site é aquele que o Google vai dar como primeiro resultado de busca, tá? Então, por exemplo, se a gente pegar, tem duas, vamos colocar aqui, 5 lojas de elétricos. Se a gente pegar Americana, Submarino, Shoptime, Ponto Frio, Casas Bahias, né, Magazine Luiza, vem um magote aí. Aí suponhamos, se a gente colocar lá no Google, por exemplo, celular fulano de tal, aí você vai ver lá, de acordo com aquela pesquisa, quem é que tem a melhor estrutura de SEO, ou seja, quem é que está melhor formatado com as regras de SEO. Então, é aquele que a gente... É aquele que a gente... Agora, a Kawane mandou mensagem ali, me fugiu aqui. Tá? Então, é aquele que as regras estão mais bem estruturadas. Então, é o que vai ter como resultado. Então, tem aí 10 lojas de elétrico. Mas quando a gente faz uma pesquisa, por que vai aparecer de um site específico, ou Americanas, ou Shoptime e tal? Porque as regras estão melhores aplicadas naquela loja. Então, entende-se que aquela que é dado como principal resultado tende a vender o produto ao invés das outras. Então, pensa da seguinte maneira. Só um instante, pessoal. Olha, aqui tentando ajudar ela aqui. O Andrés colocou aqui, já fez uma nuvem, já fica lento. Deixa eu ver aqui, viu, pessoal? Só um instante aqui. Deixa eu ver se eu ajudo a Kawane, tá, pessoal? Voltando aqui, tá, pessoal? Então, o objetivo é esse, tá? Que a gente consiga ter o maior número de acessos possível ao nosso site, tá? Vamos continuar aqui, daqui a pouco a gente já vai para a prática aqui, tá? Olha só.
uma informação aí, ó. Os sites que estão nas primeiras posições ganham 33% de tráfego a mais do que os sites que estão na segunda página. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta aí a vocês. Quando vocês estão fazendo pesquisas, por exemplo, no Google, né? Obviamente vai aparecer lá um monte de páginas, né? Com vários resultados. Quando vocês estão fazendo a busca, vocês vão até que número de páginas? Vocês ficam só na primeira? Se não encontrar na primeira, vai para a segunda ou terceira? Qual o número de páginas que vocês usam aí, mais ou menos? Eu entro sempre no todo da matéria. Lá sempre tem tudo. Não entendi, Felipe. Eu entro sempre no todo da matéria. Lá sempre tem tudo que eu Não, quero. Então mas eu já assim, tenho o site já. sim. Não, mas assim, quando você acessa o Google, por exemplo, quando você acessa o Google, você olha em quantas páginas? Assim, quando tem o que eu quero logo de primeiro, eu já pego a primeira. Se não tiver, eu saio buscando nas outras páginas. Mas normalmente é a primeira. Sim, mas Comigo também. Geralmente, quando eu procuro, eu sempre acho na primeira. Quando não, aí sim eu vou procurar nas demais. sim, mas eu quero saber o seguinte, até quantas páginas vocês vão procurar? Até a Eu vou no máximo até a terceira. É isso Não, aí. é isso que eu quero saber. Sim, pessoal, Eu até vou a até terceira também. achar o que eu quero. Então, por aí. Quinta, sexta. Então, ó, a maioria das pessoas, elas vão lá na primeira, na segunda e talvez na terceira, né? Então, quer dizer, as pessoas, elas não têm mais aquela paciência de ir procurando página a página até encontrar o que precisa, porque a oferta é muito grande, né? Então, a gente não tem isso. Então, dessa forma, estima-se que as pessoas que estiverem por exemplo, os resultados que estiverem na primeira página do Google, elas vendem 33% melhor, elas conseguem ter um número de acessos 33% maior do que aquele conteúdo que está na segunda página. Porque, como vocês falaram aí, muitas vezes, por exemplo, se vocês já acharam na primeira, você não tem o que procurar mais nas outras, né? Você já fica ali, eu achei aqui o que eu quero, eu vou ver se eu acho algo melhor. Não, a gente já para ali, a gente já fica ali. Então, assim, a nossa briga é para que o nosso resultado de pesquisa, ou seja, o nosso site, apareça como primeiro resultado do Google, ou seja, como primeiro resultado na página do Google, tá? Então, quanto mais fácil o acesso tiver o conteúdo, mais o número de acessos vai ser maior. Agora, como é que o nosso site vai ficar no primeiro resultado de busca do Google? Aí, meu amigo, existem duas maneiras. Ou você vai estruturar a sua página, tá? Ou você vai estruturar ela com HTML e tal, tudo direitinho. Ou a outra forma seria pagar, que a gente vai falar também de como funciona essa questão de pagar para o nosso site ficar como primeiro resultado de busca, tá? A gente vai falar também sobre isso daqui. E outro detalhe, tá? Acrescentou aqui, consecutivamente, se você tem 33% de tráfego a mais, você vai ter um número de acessos maior, consecutivamente você tende a vender um pouco mais, tá? Deixa eu ver se eu compartilho aqui para vocês assistirem esse videozinho aqui. Deixa eu compartilhar aqui de uma forma diferente para ver se vocês ouvem o áudio, tá? Se vocês não ouvirem o áudio aí, vocês me falam, por favor. Vou compartilhar aqui de uma forma que vocês vão conseguir. Deixa eu ver aqui, viu? Vou play aqui, se vocês não ouvirem, melhor dizendo, vocês me falam, tá? Sucessivamente, eles vão seguindo o link dessa página, o redirecionamento para outra Eu, página. pelo menos, estou ouvindo. Pela web, tá? Eles vão navegando, indexando. E dessa maneira, bilhões de páginas, informações ficam indexadas, ficam armazenadas em milhares, tá? Centenas de milhares de máquinas do Google. E, por exemplo, o Google, ele agrega o resultado, tá? Através da presença dessas palavras-chave em título da página, na URL de uma página, enfim, no site de qualidade, enfim, são diversos fatores, tá? E essa organização do conteúdo aqui que é feita é uma sacada genial do Google, tá? Digamos seja uma fórmula que se chama PageRank, tá? E essa fórmula foi criada pelo Larry Page, e eu não lembro o nome do outro criador, eu acho que é Sergey, não sei.
Mas enfim, foi criada pelos fundadores do Google, tá? E o PageRank, tá? Essa fórmula, ela avalia alguns critérios e classifica uma pontuação, tá? E nos traz aqui na tela, organizado, o resultado para o usuário final, tá? Criar strings, no caso, combinações, e filtrar, buscar, localizar sequências específicas de texto, tá bom? Sequências de texto nos resultados de buscas. Pronto, pessoal. O que foi que ele quis passar aqui nesse slide? Primeiro, que existe um computador gigantesco lá no Google, que é chamado de Googlebot, tá? E o Googlebot, ele simplesmente vasculha toda a internet, tá? A todo momento, para buscar conteúdos, buscar informações, tá? E ele vai basicamente armazenando essas palavras-chave. E aí o que acontece? Por exemplo, só em você fazer uma publicação, não precisa você avisar o Google disso daí, ele já tem conhecimento que você fez essa publicação, que você fez uma postagem e tal. Então ele vai lá no seu site, ele vai ler todo o código HTML que você desenvolveu, tá? Ele vai indexar algumas informações dessa página no seu banco de dados, no seu sistema, tá? Então, basicamente, por isso que vem a questão das palavras-chave da gente usar, porque ele vai observar todas as regras que você utilizou no desenvolvimento da sua página. E ele vai armazenar. E, obviamente, ele vai criar uma pontuação para a sua página. Por exemplo, um exemplo, tá? De 0 a 10, porque essa pontuação, há uns anos atrás, elas eram divulgadas. Ou seja, a gente pegava um site e a gente via quanto era o PageRank, ou seja, quanto era a pontuação de ranking daquela página. Então, por exemplo, você pegava, fez um teste umas vezes, você pegava, por exemplo, Americanas, dava um PageRank lá de 8, de 9, né? Às vezes de 7, porque ele vai oscilando, então por isso que é uma manutenção constante. Então, antigamente a gente tinha acesso a esse PageRank, a esse número, né? Essa nota, digamos assim, da página. Hoje nós não temos mais, é tudo que fica restrito ao Google. Mas assim, ele vai lá, pega as informações, ele atribui uma pontuação, ou seja, uma nota, tá? Para a sua página. Então, quando alguém estiver procurando um conteúdo, tá? E se esse conteúdo for o seu, primeiro, que ele vai ter lá no banco de dados dele várias páginas com o mesmo conteúdo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai dar para a pesquisa aquele que tiver uma nota maior, ou seja, um número de informações mais completos, digamos assim, tá? Então, o Google, ele funciona dessa maneira. Tudo que a gente publica, ele vai lá, acessa a página, faz a leitura, identifica se a gente criou aquela página nos moldes que ele deseja, tá? Ele vai analisar se tem exatamente as informações corretas, as informações estão claras, tá? E aí, quando alguém for pesquisar no Google aquela informação, se a sua for que tem uma maior credibilidade, um maior ranqueamento, a sua vai estar como primeiro resultado do Google. Uma observação que eu posso colocar é o seguinte, ó. Colocar um resultado de pesquisas na primeira página do Google não é tão fácil, tá? E não é, digamos, uma coisa tão rápida de se fazer. Por quê? Porque nós não somos os únicos a querer melhorar essa página, a querer um resultado melhor. Existe um monte de outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, muitas vezes, é um trabalho de formiguinha. É você desenvolver um site, você passar 1 mês, 2 meses, 3 meses, e ele não vê esse resultado todo de acessos orgânicos pelo Google. E aí você vai ajustando uma pontinha aqui, uma pontinha ali, e aí você começa a ter um ranqueamento gradativo, porque você vai estruturando a sua página aos poucos. Quando a gente fala, por exemplo, na questão de estruturação, esses sites maiores, tá? Essas empresas grandes, americanas, Shoptime e tal, existe os desenvolvedores que criam toda a estrutura, existe aquelas pessoas que lançam essas informações lançam os produtos no site, e existe aquelas pessoas que são especializadas em SEO, ou seja, existe um departamento responsável para estruturar o site, para que na hora da postagem do produto, a descrição, ou seja, a forma que se coloque a descrição do produto, seja a forma com que a maioria das pessoas vão procurar. Então, quer dizer,
Para uma empresa grande, observe que tem um monte de pessoas envolvidas nesse processo. Para a gente pegar tudo isso sozinho é uma coisa que leva tempo, não é uma coisa tão fácil, tá? Mas é possível de fazer, tá? Eu vou compartilhar aqui o navegador só para a gente fazer um testezinho aqui na palavra-chave que eu até ia falar para vocês, terminei não. Já era para ter feito aqui. Deixa eu colocar aqui para a gente fazer. Primeiro, ó, nós estamos aqui numa páginazinha do Google e eu vou utilizar aquela pergunta que eu fiz para vocês. Por exemplo, vou colocar aqui, ó, motos em Arapiraca. Vou colocar aqui, ó, motos em Arapiraca. A gente vai observar aqui, ó, quando a gente faz uma pesquisa, primeiro vocês observem que ele deu aqui, ó, qual o número de resultados que ele deu para a gente com essa pesquisa motos em Arapiraca. Ele deu, ó, 255 mil resultados em 42 segundos. Tá, pessoal? Então, é muito resultado. Aí, o que é que acontece? Ó, nós temos aqui no caso, as lojazinhas aqui, tá? Isso aqui ele está mostrando de acordo com o que as pessoas postaram também. Mas observe que ele vem uns links abaixo, ó. Observe que ele vem uns links. Já teve vezes, pessoal, de eu fazer essa mesma pesquisa aqui e aparecer, por exemplo, uns links patrocinados, que eu vou explicar para vocês, né? Primeiro, todos esses resultados que estão dando aqui, esses aqui são chamados de resultados orgânicos. As pessoas conseguiram na raça, tá, pessoal? Foi conseguido na raça. Por exemplo, AL.LX, ó, motos, em Arapiraca, Alagoas, OLX. Mas deixa eu pegar aqui um site mesmo aqui, ó. Por exemplo, feiradatроca.arapiraca.com.br. Alagoas Motors, por exemplo, .com.br. Aí você vai dizer, poxa, eu não conheço esse site Feira da Troca arapiraca.com.br. Eu particularmente não conhecia, tá? Eu vi só no Facebook e tal. Mas o site mesmo eu não conhecia. Aí você vai dizer, poxa, Alagoas Motors, por exemplo, que é uma empresa grande e tal, ele não está como primeiro. Observe o que é que eu quero dizer com vocês, né? O que eu quero falar para vocês. Aqueles que tiverem as regras melhores estabelecidas, elas vão aparecendo no topo. Então, de todos, por exemplo, quem tem a melhor regra é da OLX, tá? Aí depois vem o Facebook, tá? Mas observe que não são sites assim da empresa, de uma empresa em si específico, né? Então, aqui, por exemplo, a OLX é uma empresa muito grande, né? Então, nacional aí você vê Facebook sem comentários. Então, por exemplo, Feira da Troca, a gente pode dizer que em Arapiraca, quem desenvolveu o site aqui da Feira da Troca, quer dizer que ele seguiu uma quantidade de regras maior do que quem desenvolveu, por exemplo, o Alagoas Motors, e por isso ele está no topo, tá? Outra coisa que eu posso colocar para vocês é que o Google ele dá pelo resultado aqui, tá? Então, se eu coloquei aqui motos em Arapiraca, se eu descer aqui a barrinha de rolagem, ó, vai dar vídeos de motos em Arapiraca, Carango, ele vai dar até, ó, Desmoto, onde foi que o site da Desmoto veio parar? Aqui é baixo, né? Então, geralmente, as pessoas já ficam aqui em cima, já acham e já param aqui em cima. Se eu for descer mais aqui, por exemplo, ó, tenho lá 2, 3, 8 páginas, né? Pelo menos aí. Provável que ele vai abrindo mais. Então, se tiver alguma reportagem de motos roubadas em Arapiraca, um exemplo, né? Então, ele vai dar também. Então, ele vai dar um monte, ó, Alagoas 24 horas, polícia encontra desmanche de motos em Arapiraca. Observe que a palavra-chave aqui, ó, motos em Arapiraca, ele também localizou. Por isso que ele dá 255 mil resultados agora até baixou aqui, 39 segundos. Tá, pessoal? Exatamente por isso. Tá? Pela palavra-chave. Aí deixa eu voltar aqui que eu quero mostrar para vocês outro detalhezinho aqui. Existem duas formas do Google nos dar como resultados, tá? A primeira delas é o resultado orgânico, tá? Que é esse resultado aqui, tá? O segundo resultado, ele é o link patrocinado, que são esses aqui. Cadê? Eu vi agora há pouco, meu Deus. Tá na segunda página aqui. Geralmente os links patrocinados, eles ficam na primeira página. Sumiu os links patrocinados. Curioso. Por exemplo, vou mudar aqui, tá? Sim. Vou colocar aqui, ó. Ao invés de moto, vou colocar aqui motocicletas. Motocicletas.
motocicletas em Arapiraca. Observe que motos, ele atingiu um número de 255 mil resultados. Observe que aqui ele atingiu 189 mil resultados. E aqui o tempo ainda foi maior, então foi em 51 segundos. Tá? Então, quer dizer, as pessoas vão procurar muito pelo resultado orgânico, tá, pessoal? Aí, como eu falei, esse daqui é o resultado orgânico, que esses sites conseguiram com o seu trabalho. E o que seriam os links patrocinados? Por exemplo, vou colocar aqui bolo em Arapiraca. Vou colocar aqui. Vamos ver se ele deu algum link patrocinado aqui. Só não deu. Vou colocar outro aqui, tá? Deixa eu ver aqui. Churrascaria. Vamos ver aqui. Churrascaria em Arapiraca. Vamos ver se tem algum link patrocinado aqui, tá? Ou não tem. Ninguém patrocinou. E outra coisa, viu, pessoal? O patrocínio, ele é um valor pequeno. Vocês vão ver na prática como é que funciona. Vou colocar aqui, Pesquisa por exemplo... pizzaria, professor. Vamos ver. Pizzaria, vamos lá. Vou colocar só pizzaria, porque eu sei que ele vai dar algum link patrocinado aqui. Ainda não deu, cara. O pessoal não está investindo, ó. Não tem nenhum link patrocinado aqui. O pessoal tá mão de vaca, hein? Não tem ninguém que patrocine. Todo resultados orgânicos. Vou colocar aqui, Tudo por pobre. exemplo, notebook Dell, por exemplo. E 3, vamos lá. Olha só, pessoal, eu coloquei aqui, ó, notebook Dell. Observa que ele já deu aqui um anúncio, ó. Então, quando vocês verem esse nome anúncio, inclusive só teve um aqui que patrocinou. Quando vocês virem esse nomezinho anúncio aqui, quer dizer que ele pagou para estar no topo. Tá, pessoal? Ele pagou para estar no topo. E esse pagar, vocês vão ver que basicamente não é simplesmente por ele estar ali no topo. Esse site aqui, por exemplo, esse deals.del e tal, ele vai pagar, por exemplo, ao Google pelo número de cliques, ou seja, pelo número de acessos. Então, por exemplo, se eu quero fazer com que esse site pague ao Google, ó, vou clicar aqui, pronto. Nesse clique aqui, ele já pagou ao Google, tá? Só pelo clique. Pelo visualizar, não, mas pelo clique, esse site ele já fez o pagamento, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Beleza. Então, observe que ele já trouxe aqui, ó, notebook em promoção, e se não me falha a memória, são o outlet da Dell aqui, que você consegue comprar, ó. Notebook aqui, ó, 2.700, tá barato. Ó, 3.000 e Compra aí, pouco. pessoal, pra nós. Compra aí pra nós. Compra aí. Então, vamos lá. Pessoal, entenderam sobre essa questão aqui dos links orgânicos, que é quando aliás, pesquisas, resultados orgânicos, que é quando o Google dá de forma gratuita, ou seja, as pessoas conseguiram, ó, por exemplo, aqui, ó, Americanas, ó, a Dell, ela tem uma informação mais para essa pesquisa aqui, ó, notebook Dell, observe que ele já tem, o Dell tem essa informação mais completa. Em seguida vem Americanas, Zoom, Casas Bahia, Buscapé, Magazine Luiza, Submarino, Extra, Shoptime, Ponto Frio, tá vendo, ó? Então, por que a Dell aqui tá no topo? Porque ele tem, de acordo com as regras do Google, tá? Ele tá mais estruturado, certo? Tá? Tem uma estrutura melhor. Entenderam, pessoal? E a questão do link patrocinado aí? Estão conseguindo compreender aí de boa? Sim. Sim. Sim, né? Vamos lá, vamos voltar aqui para o slide para a gente continuar, tá? Não sei se hoje ainda a gente vai para a prática, mas vai ter algumas aulas aqui que a gente vai estruturar mesmo o HTML na prática, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem. Ok. Vamos lá. Aqui eu já vi. Vamos lá. Pessoal, qual é a regra primária da gente trabalhar com técnicas de SEO? Tá? Que é exatamente os títulos das páginas.
Lembra lá do HTML, onde a gente coloca por exemplo, o H1, H2, H3, H4 e assim sucessivamente? Lembram lá? Aliás, pessoal, só uma correção, tá? O título da página é o títulozinho lá que a gente trabalha, tá? Porque existe o título da página, até me equivoquei aqui, existe o título da página e existe o título do conteúdo. Título da página é lá na estrutura básica do HTML que a gente coloca dentro do header, tem a tag título, né? Então a gente vai lá e coloca, por exemplo, home, produtos, contato e assim por diante. É o básico aí. Nas aulas a gente não ia implementando essas técnicas de SEO de uma forma, digamos, mais completa, até mesmo para não confundir. Tá? Mas vocês vão ver que o conteúdo de informação que a gente usa na tag título ela é maior do que o que a gente veio fazendo. Tá? Aí diz o seguinte, ó, o conteúdo de uma página está relacionado com o seu título. Vale ressaltar que a quantidade de caracteres neste campo não devem ultrapassar o número de 63 caracteres e que os primeiros são os mais relevantes para o Google. Por exemplo, tá? Digamos que a gente vai fazer um site aí para o Givaldo vai fazer um site de bolos, e na primeira página, por exemplo, ele coloca lá home, por exemplo, início, né, o home, mas não é só colocar esse home. Então seria aqui, ó, home, por exemplo, bolos deliciosos, gourmet, tal. A gente tem que complementar essa informação, tá? Ok, Andrés. Pessoal, só uma observação, tá? Eu vou precisar fazer a frequência de vocês em um dado momento da aula, tá? Porque agora a gente vai ter que fazer relatórios de cada aula, então eu vou precisar tirar um print, além da frequência que a gente já faz, eu também tenho que tirar um print aqui da aula. Inclusive, deixa eu fazer logo isso daqui, antes que eu esqueça, aproveitar que está todo mundo aqui. Vai que a Andresa, ela precisa sair, tá? Só um minutinho aqui. Deixa eu tirar um print. Deixa eu tirar essa mão para não sair ali na imagem. Vamos lá, só um instantezinho, tá, pessoal? Olha se tá o meu nome, que o senhor nunca sabe quando eu tô na aula. Oi? Olha se tá o Não meu entendi, nome, que o senhor cortou nunca aí. sabe. O senhor nunca sabe quando é que eu tô na aula. Olha se tá o meu nome. Não, eu tô vendo, eu tô vendo aqui. Tá aqui. Tá, Tá bom, ó, porque teve um dia só que ligaram pra mim dizendo que eu não tinha participado da aula. E eu tinha. Tá vendo? Já aconteceu isso com outro aluno meu. Ele participou da aula e ligaram, eu acho que se confundiram lá. Deixa eu ver aqui só um instantezinho. Oh, meu Deus. Deixa eu agilizo aqui essa parte, tá? Só um minuto. Só um minutinho aqui. A gente vai ter que fazer agora um monte de coisas. Agora deu. Eu faço. Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, esse conteúdo que a gente coloca no título, tá, pessoal? Até a gente já pode até ir agora para já explicar na prática como é que funciona esse título aqui, ó. Então, a tag título, tá, do HTML é responsável em definir o título de uma página, tá? Para otimizar uma página é necessário ter estratégia na definição do título. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, deixa eu abrir o Sublime aqui, pessoal, para a gente ver como é que a gente faz para configurar esse títulozinho aqui na prática. Só um minutinho aqui. Pessoal, vamos lá, né? Acho que todo mundo aí já está vendo o Sublime. Então, primeiro eu vou lá em View, fazer aquele mesmo passozinho, tá?
colocar aqui o HTML. Beleza. Eu vou abrir a tag HT, tá? E o título que ele está se referindo ali, que é o título da página, é exatamente isso daqui, ó. Tá? A linha 4 aqui, onde, por exemplo, digamos que o Givaldo ele coloca lá, cria uma página chamada de principal, por exemplo, mas o Givaldo vai dizer, professor, assim, foi o que a gente viu nas aulas, né, anteriores, mas eu posso complementar? Pode, posso colocar aqui um espaço, vou colocar uma barrinha, lembrando que o espaço ele também conta como caractere, tá? Então, digamos que se o Givaldo ele vai fazer um site de bolos, então aqui eu vou colocar aqui, ó, bolos deliciosos, deixa eu ver aqui, pessoal, me ajudem aí, digamos que bolos deliciosos, vamos lá, pessoal, vamos lá, me ajude aí. Caseiros. Caseiros em Arapiraca, por exemplo. Primeiro vocês devem observar o seguinte, tá? Esse texto todo ele não vai aparecer lá no navegador, lá no títulozinho do navegador, ele vai ficar só uma parte aqui, basicamente o principal, tá? Que inclusive a gente usa nem essa barra aqui, é uma barrazinha aqui, ó. Geralmente é essa barra aqui. Então, ó, a gente usou primeiro essa página principal e a gente usou já aqui, ó, primeiro uma palavra-chave, bolos deliciosos, já é uma palavra-chave. Uma observação, tá? No livro ele coloca lá de ser 64 caracteres, tá, pessoal? Então, quando se fala caracteres, letras, números, espaços, tá? É a quantidade máxima que a gente pode usar aqui. Até mesmo no módulo aqui, nós vamos ver como fazer essa otimização externa, tá? Que seria a off-page. E o próprio Google coloca 90, tá? Então, lá no Google, ele fala em 90, tá, pessoal? Então, eu posso colocar aqui, ó, bolos, inclusive vou até, para ficar mais fácil aqui, tá? Vou fazer assim, ó. Posso fazer aqui. Pronto. Aí eu posso colocar, se for o caso aqui, uma barra, tá? Delivery em Arapiraca. Pronto. Posso separando aqui, usar como se fosse 3 palavras-chave, eu posso colocar dessa maneira aqui, tá? Então, se as pessoas estiverem procurando por bolos caseiros, vai encontrar. Bolos caseiros deliciosos, vai encontrar. Delivery é um Y no final. Delivery em Arapiraca também vai encontrar. Então, quer dizer, se a pessoa procurar só pelo termo, por exemplo, até colocar assim, ó, comida delivery em Arapiraca. Só pelo fato de você ter colocado delivery em Arapiraca, ele vai dar ou pode dar o seu site como resultado. Então, esse título aqui, ele é o título da página, tá, pessoal? Ele é o título da página. O título do conteúdo é quando a gente usa, por exemplo, um H1, um H2, um H3, aí seria títulos de conteúdo, tá? Então, aqui nós temos título da página e nós temos título de conteúdo, ok? Pessoal, entenderam essa primeira parte aí na estruturação do título? Sim. Bem, pessoal, todo mundo entendeu? Legal. Sim. Aí, fácil. Bem facilzinho, né? Tudo ok, fácil. Fácil, né? Vamos lá, vamos voltar aqui, pessoal. Vamos voltar aqui para o próximo, acho que vocês já estão vendo aí os slides. Vamos continuar aqui. Então, título é o ponto mais importante, tá? Ou seja, lembrando que o navegador, ele lê uma página de cima para baixo. Então, o título é uma das informações que ele primeiro vai ler. Por isso que a gente já tem que colocar essa informaçãozinha lá, tá? Falando aqui sobre buscadores, ó, os buscadores são ferramentas complexas e inteligentes ao ponto de localizar milhares de sites na internet de forma automática. Como eu falei no início da aula, algumas pessoas acham que só existe como buscador o Google, e não é isso, tá? Não é assim.
Então, nós temos o Google, nós temos o Yahoo, nós temos o Bing, mas uma observaçãozinha aí, há uns anos atrás existiam outros buscadores, como por exemplo, Alta Vista, kd.com.br, tá? E aí o que acontece? O Alta Vista e o KD foi comprado pelo Yahoo. Aí o Yahoo ficou lá entre os maiores. Aí em seguida, o que foi que aconteceu? O Google comprou o Yahoo, tá? Deixa eu responder aqui a Cauã. Stonks. Então, o que acontece? O Google comprou a Yahoo. Com isso, o Google ele ficou sendo o maior buscador do mundo, né? Porque todas as outras empresas que eram do mesmo ramo, o Google comprou, tá? Então, basicamente, hoje nós só temos realmente duas, tá? Que é o Yahoo, aliás, que é o Google e o Bing, tá? São os buscadores. Então, como ele já colocou aí, ó, os buscadores são ferramentas super inteligentes, tá? Que, inclusive, na sua genética aí, os buscadores, eles usam a inteligência artificial, tá, pessoal? Por isso que ele deixa, digamos, é uma coisa muito robusta, né? Então, se você postar absolutamente qualquer coisa, ele já identifica, já indexa no seu servidor, então é bem interessante mesmo, tá? Mas, inclusive, o seguinte, pessoal, existe a otimização interna e externa, tanto para o Google quanto para o Yahoo, tá? Então, assim, a maioria das pessoas seguem a estrutura do Google, como eu falei anteriormente, porque é onde existe o maior número de clientes, tá? Mas existe também a possibilidade de usar o Bing para fazer essa otimização, inclusive pagar, um exemplo, a Microsoft para que ela dê como primeiro resultado. Por quê? Levando em consideração que o Microsoft Edge, por exemplo, ele tem como seu buscador o Bing. Você pode mudar, mas o normal é que já venha já o Bing. Então, existe um hora ou outro, por exemplo, se você fizer uma pesquisa na barra de pesquisa aqui embaixo, um exemplo, deixa eu compartilhar aqui só para mostrar para vocês um detalhe. É porque o Chrome, na verdade, o Chrome ele é um programa, Daniel. O Chrome é um programa. E o Yahoo, ele é um buscador, entendeu? Então, assim, são duas coisas. Pô, droga, eu ia fazer uma coisa aqui, me distraí e fiz outra. Deixa eu compartilhar aqui a minha janela inteira, porque aí eu mostro para vocês um outro detalhe. Ó, suponhamos que eu venho aqui nessa barrinha de pesquisa aqui embaixo, lá no menu iniciar, e eu coloco, por exemplo, motos em Arapiraca, um exemplo. Motos em Arapiraca. Em Arapiraca. Vamos lá. Vou teclar Enter, tá? Olha lá. Ele vai abrir aqui o navegador, só que ele vai abrir o Edge, né? O Microsoft Edge. E pode observar até qual é o número de resultados que ele vai dar aqui. Lembrando que a gente encontrou lá, olha só, pessoal, me surpreendi, tá? Pelo Google a gente encontrou 255 mil resultados. Pelo Edge aqui, ó, ele encontrou 454 mil resultados. Então, observa aí que... E outro detalhe, viu, pessoal? Ó, observa que o Alagoas Motors já está mais no topo aqui, tá? Ó, a OLX, ele ainda está em primeiro, em seguida o Alagoas Motors. Então, quer dizer, a gente conseguiu aqui mais resultados pelo Microsoft Edge ao invés de ser pelo Google. Curioso, tá, pessoal? Então, é possível também a gente fazer essa divulgação por aqui. Então, seria interessante poder pesquisar quais são as regras da Microsoft para SEO, para também implementando dentro do site, tá? Porém, como eu falei, o Google ele vai abordar a questão do Google, tá? O livro ele vai abordar aí. Pessoal, continuando aqui, tá? Ele fala aqui, ó, do Google, né?
Então, o Google oferece diversos serviços na internet, e a maioria deles de forma gratuita e com materiais de apoio para a utilização. Sua ferramenta de busca é a mais utilizada e, por esse motivo, focaremos em seus conceitos e ferramentas. Pessoal, deixa eu colocar aqui um entre aspas aqui nessa informação que ele colocou aqui, ó. A maioria deles de forma gratuita. Pessoal, o Google ele não é besta, tá? Ele não dá, digamos, nada de graça, na verdade. Então, aí você vai dizer, por exemplo, alguém de vocês já pagou para fazer alguma pesquisa no Google? O que é que vocês acham aí? Obviamente ninguém, né? Faz a pesquisa gratuita. Mas provavelmente a pessoa tem que pagar de alguma maneira. Exatamente. O Google, ele não vive de brisa, ele não vive de sol, né? Então, o que é que acontece, pessoal? Não existe aqueles resultados pagos ali, aqueles de anúncios que eu mostrei para vocês. É uma das formas, pessoal, é uma das formas do Google ganhar dinheiro. O que é que ele faz? Ele chega para o dono da loja e diz o seguinte, ó, eu vou direcionar as pessoas que estejam procurando exatamente esse produto. Por exemplo, se uma loja mandar imprimir, um exemplo, folhetos, tá, pessoal? Mandar imprimir folhetos. E esses folhetos, eles... eu vou colocar aqui uma média de preço, tá? Mil panfletozinhos, ele custa em torno de R$200. 1000 panfletos custa em torno de 200, R$250. Eu vou colocar 200 aí no barato, tá? E aí ele vai fazer a entrega desses panfletos na rua. Então ele vai precisar aí, por exemplo, de umas 2 pessoas para fazer essa entrega. A diária de uma pessoa para entregar o panfleto é R$40, mais ou menos, tá? 2 pessoas já dá 80 por dia. Esses 2.000 panfletos vai ser de 2 a 3 dias para serem entregues. Aí você bota aí 160 para um, 160 para outro, 320 com mais 200, ou seja, R$520. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Quando vocês recebem folhetos na rua, vocês levam para casa? Hein, pessoal? Eu levo. Que a minha mãe Você leva? mandou trazer pra ela. Eu levo. Ah, tá. Eu levo não. só no óleo. Ah, você leva só no óleo, né? Tranquilo. Eu também, eu criava umas calopsitas aqui em casa, aí eu não podia ver um panfletozinho na rua. Quando alguém me dava, eu também trazia para casa, porque eu forrava a gaiola dela, né? As calopsitas. Mas, na maioria das vezes, o que é que acontece? A gente vê um panfleto na rua, eu até olho, eu vou dizer por mim, né? Eu olho, se for algo do meu interesse, eu ainda posso até guardar para ler quando chegar em casa, dar uma analisada, tá? Eu ainda faço isso. Mas, meu amigo, se não for nada da minha área, na próxima lixeira eu jogo fora, né? Então, a maioria das pessoas, eu creio que façam isso. Se for algo do interesse, bem. Se não, joga fora, né? E aí você observa 2.000 panfletos, aliás, 1.000 panfletos, quantas pessoas desses 1.000 panfletos foram até a loja? Entendeu? Pouquíssimos, porque as pessoas não estavam querendo comprar, ou melhor, as pessoas talvez não queiram comprar aquele produto naquele momento. Certo? Pode ser no momento futuro, mas naquele momento ela simplesmente vai ignorar e não vai à loja. Diferentemente, por exemplo, do Google, quando eu coloco aqui motos em Arapiraca, certamente é porque eu estou querendo motos. Então, eu vou atrás da informação, eu vou atrás do site, eu vou atrás do recurso, aliás, do site onde eu possa comprar o produto. Então, o Google, ele vende isso. Ele vai para o site e vai dizer, ó, as pessoas que vão visualizar o seu site já são pessoas que querem comprar o seu produto, né? E quanto é que vale, pessoal? Cada cliquezinho, tá? É muito barato. Primeiro que o valor do clique, ele vai de acordo com a palavra-chave que você usou. Por exemplo, motos em Arapiraca e motocicletas em Arapiraca, ele tem 2 resultados diferentes. Por exemplo, no Google, um deu 255 mil resultados e o outro deu 184 mil resultados, se não me falha a memória. Aí vem a lei da procura e a lei da oferta. Então, se tem, por exemplo, uma tem 255 mil resultados, ela vai ser mais cara do que, digamos, o acesso através do motocicleta. Porque o motocicleta só tem 184 mil. Então, quanto maior o número de procura, tá?
mais caro é a palavra-chave. E esse mais caro que eu estou falando é questão de centavos. Por exemplo, digamos que cada cliquezinho ele custe lá 20 centavos, 25, 30 centavos. Aquelas palavras onde tem, por exemplo, muitos resultados, né, de pesquisas, aí ele vai custar lá, por exemplo, 75, 80, 90 centavos o clique, né? E vocês vão ver como é que funciona isso, ou seja, como é que funciona para fazer a propaganda, né? Vocês vão ver lá, só adiantando aqui para vocês. Suponhamos que o Givaldo ele queira investir lá no Google, né? Queira divulgar no Google. Aí digamos que o Givaldo diz o seguinte, ó, Google, eu tenho aqui R$50. Aí o Givaldo vai definir qual é o perímetro onde essas informações vão aparecer, ou seja, para os usuários só de Arapiraca, ou de Alagoas inteira, ou Arapiraca e algumas cidades vizinhas. E cada pesquisa, por exemplo, ele não diz nem o valor mais já da pesquisa, né? Mas ele só diz o seguinte, ó, quando eu atingir os R$50, eu paro de divulgar. Então, ele funciona dessa maneira. Ou seja, ele é realmente mais eficaz do que os panfletos, tá? Aí o Google ele vende com isso. E dentre essa, digamos, essa venda, né, existe um monte de serviços envolvidos. Alguns são gratuitos, outros são pagos, mas é uma coisa, o Google está dando com a mão, mas ele está recebendo com a outra. Então, é só ele criar uma possibilidade para as pessoas assistirem. É a mesma coisa do YouTube, por exemplo. Se vocês analisarem aí o YouTube, a gente vai lá, assiste o vídeo que a gente quer, a gente não paga nada, mas observa que no meio dos vídeos lá ficam aparecendo as propagandas. Então, na verdade, quem está pagando aquelas propagandas, né, as empresas, ou melhor, pagando aquele vídeo são as empresas que estão divulgando. Inclusive, até antes, se assistir um vídeo do YouTube, era uma propaganda no máximo. Agora são 2, 3 propagandas dentro de um vídeo só, né? Então, quer dizer, ela vende bastante aí. E o Google, ele usa esse recurso aí, né, de dar alguns conteúdos, digamos, entre aspas, gratuitos, mas ele está vendendo para alguém as suas informações. Tem um documentário na Netflix que, agora, meu Deus, eu não lembro, mas se vocês, quem assinar aí a Netflix, tá, pessoal? Eu até recomendo aí para vocês se interarem mais do assunto. Identidade digital, se não me falha a memória. Vocês pesquisam no Google por tecnologia, vocês vão ver alguma coisa relacionada a isso. Eu já assisti, é bem legal. E ele mostra, por exemplo, meio que uma máfia do Google, né? Porque o Google ele nos monitora em todos os aspectos. Exemplo, não sei, acho que eu já falei para vocês, mas... Né? Isso, privacidade hackeada, é isso mesmo, Daniel, acho que é isso mesmo. E aí o que acontece? É esse daí mesmo, agora eu lembrei, é isso mesmo. E aí o que acontece? O Google ele nos monitora de todas as maneiras. Por exemplo, não sei se eu já falei para vocês na sala de aula, mas o fato de você deixar o seu celular sem uso, digamos, tá lá no seu bolso ou na mesa, você não está utilizando, mas ele está ali monitorando em tudo, tá? Ele está ali monitorando em tudo. Ele sabe por onde você passou, ou seja, o GPS vai mostrar. Ele grava a sua voz, tá? Ele grava a voz da gente, tá? Quando a gente vai, por exemplo, dar uma curtida em um produto, ferrou. Você vai ver, por exemplo, vai lá no Instagram, um exemplo, porque o Instagram é do Google. Por exemplo, visualiza uma imagem, por exemplo, de carros. Você vai observar que vai aparecer um monte de propagandas de carros para você. Eu vi uma propaganda de um celular, um exemplo. Ele vai aparecer um monte de propaganda de celular. Poxa, mas como é que está chegando essas informações? Bom, você curtiu ou você visualizou e você já deu essa informação para o Google. Cadê a sua privacidade? Aí o Google vai dizer, não, rapaz, eu estou facilitando para você. Eu só vou mostrar o que você gosta. Não, ele vai vender o que eu gosto, tá? Vender a minha informação para uma empresa que tem produto. Entendeu como é que funciona? Né? Então, se eu fico lendo alguma coisa de tecnologia, ele vai me dar um monte de propaganda nos stories, nos feeds, um monte de propagandas relacionadas àquela área de produto que você estava vendo, que você estava lendo. Então, assim, você não paga nada para estar no Instagram, mas como é que o Instagram se mantém? Dessa forma. E
essa privacidade hackeada, ele mostra muito essa questão do Google. Existem alguns processos na justiça, tá? Outra coisa que eu posso colocar por exemplo, não sei se vocês têm o hábito de acompanhar jornais, mas tem um processo nos Estados Unidos, né, para a cassação do presidente lá, do Trump, né? Porque dizem que a eleição dele foi manipulada, né? Porque as pessoas colocavam enquetes nas redes sociais, no Google, tá? E tal, e as pessoas simplesmente iam dizendo se sim, se não e tal. E a partir daí eles sabiam, por exemplo, o Google, ele sabia qual era a localização onde as pessoas não curtiam aquilo, ou que as pessoas curtiam, e a partir daí criava-se um plano de marketing exatamente para trabalhar aquela região e manipular as pessoas a mudarem, né? Então, quer dizer, foi uma eleição manipulada. Inclusive, eu posso alertar para vocês, eu sei que muitos de vocês vão votar agora nessa eleição, né? Se não já votam, mas vão votar, né? Que a eleição vai estar programada para o final do ano, né? Então, o que acontece aí? A partir de agora, meu amigo, a manipulação nas redes sociais vai ser muito grande, tá? Então, uma dica que eu dou a vocês é: não acreditem em tudo que vocês veem nas redes sociais, principalmente relacionadas a propaganda de políticos, né? A gente vê muito isso hoje, por exemplo, questão presidencial, mas não vou entrar nesse mérito, né? Mas tem muita manipulação. Se você for na pesquisa do Instagram, você vai ver muita coisa que eu digo a vocês que vocês não confiem em tudo, certo? Mas isso é o Google, então não é que as informações estão grátis, não, tá? Alguém está pagando por isso. Pessoal, continuando aqui, vamos falar aqui do algoritmo do Google, tá? Estima-se que exista mais de 200 fatores que o Google utiliza para classificar uma página em seus resultados. Todas essas regras complexas e que não divulgadas, tá, são processadas pelo algoritmo do Google durante o ano. Pelo Google, durante o ano recebe várias atualizações com o objetivo de melhorar os resultados e apresentar aos usuários os sites mais relevantes, que era exatamente isso que eu estava mostrando para vocês. Um exemplo aí, para vocês verem o poder do Google, tá, pessoal? Eu acho que todo mundo já passou por isso. Você vai estar olhando um celular, por exemplo, lá na internet, um exemplo. Você acessou um site e visualizou um produto. Um exemplo, né, americano, seja lá o que for. Meu amigo, você não comprou aquele produto. Pode se preparar que os próximos dias e as próximas semanas, aquele produto ele vai ser mostrado para você várias vezes na tela, tá? Vai aparecer algumas janelinhas, algumas propagandas, exatamente forçando a você, ou melhor, não forçando não, mas induzindo você a comprar aquele produto, tá? Já aconteceu isso com vocês em algum momento? Hein, pessoal? Já acontece bastante, Já. Então, isso daí é inteligência artificial, tá? O Google ele nos monitora de todos os lados, né? De todos os aspectos, e aí com isso ele vai, digamos, vendendo o que nós pensamos, o que nós queremos, o que nós estamos procurando para outras empresas. Então isso é o algoritmo do Google. Tem um filme também que eu recomendo a vocês, tá? Tem na internet, tem no YouTube, se vocês colocarem no YouTube ele tem. Ele não é novo, tá? Mas é muito interessante, ele aborda essa questão do algoritmo, né? Porque algoritmo, o que é um algoritmo? É um código, é uma regra, tá? São regras de um código. Então, por exemplo, o HTML, a gente pode dizer até que é um algoritmo, que é um código, né? Uma linha de código. E tem um filme chamado de Rede Social. Não sei se vocês já assistiram, tá? Mas é bem interessante. Inclusive, eu recomendo que vocês assistam ele, tá? Vocês podem assistir esse filme Rede Social e aí a gente comenta na próxima aula sobre ele. Fechado aí, todo mundo assistir esse filme? Tá certo. Hein, pessoal? Com Todo mundo aí, ó. certeza. Eu vi lá na Netflix, só que eu nunca assisti, não. Pronto. Qual o nome do filme? Rede Social. Tem na Netflix. Rede social, beleza. Tem na Netflix, tem no YouTube, tá? Ele conta a história, pessoal, do desenvolvimento, ou seja, como foi criado o Facebook, tá? Eu já assisti Beleza. esse filme.
Pronto, bem legal, né? É. Pronto, 2 vezes, né? Pronto. Só assiste se quiser, né? Você já assistiu. Mas não é legal, Eduardo, esse filme? Primeiro que ele mostra que o Facebook ele foi criado dentro de uma universidade, basicamente, tá? Foi Então foi o criado... menino lá, ele tava no quarto dele entediado, aí começou a ver um monte de coisa lá. Aí fez. Não dê spoiler, não. Dê spoiler, não. Não. Então, Tá bom, inclusive, vou falar pessoal, mais olha não. só. Inclusive, vocês vão ver lá que quem basicamente finalizou o Facebook foi um brasileiro, tá? Então, eu não vou não dar spoiler, a gente comenta na próxima aula, certo? Mas é bem legal. Mas tem um brasileiro envolvido. Tem um brasileiro envolvido. Será cobrado R$100 por spoiler, viu? Tá. Felipe, pode falar. Vamos botar assim a atividade de casa, todo mundo assiste Dark e conseguir compreender a série. Então, Boa sacada. Mas assiste. Mas assistam aí que vai ser legal. A gente comenta sobre ele na próxima aula. Tá? Que é o poder das redes sociais hoje, né? Vamos lá. Pessoal, entenderam aí essa partezinha aí do algoritmo e tal, sobre essa questão que nós somos manipulados de certa forma, tá? Entenderam aí? Posso passar para o próximo? Pode. Tranquilo, né? Vamos lá, vamos passar aqui para o próximo. Aí, olha só, na sequência eu tenho aqui o blog oficial do Google, tá, pessoal? Ó, o SEO evolui e é necessário estar atualizado. Uma ótima referência sobre o assunto é o blog oficial do Google, a fim de obter novidades, dicas de SEO e também notificações de mudanças em seu algoritmo. Aí eu até citei ele agora há pouco, vou até clicar aqui, tá? Essas regras, elas vão sendo evoluídas, elas vão sendo melhoradas. Então, por exemplo, eu vou só aplicar isso daqui, tá bom, pessoal? Não tá bom. Essa regra, inclusive, ela vai sendo alterada com o tempo e vai chegar uma hora que ela não tem mais serventia. Aí, quando é que a pessoa vai perceber, eu tinha tantos acessos, porque quem tem um site, quem tem um aplicativo, ele pode saber quantos acessos tem, de onde são as pessoas que estão acessando o meu site, quanto tempo as pessoas passam dentro do meu site. Ou seja, ele tem todas essas informações, tá? Então, se você não for atualizando as regras de SEO, você vai observar que o seu site vai ficando em decadência, ou seja, as pessoas não conseguem acessar, né? As pessoas não conseguem acessar porque elas não conseguem localizar no Google, a não ser aquelas pessoas que já sabem, né? Que já conhecem o seu site. Aí, olha só. Não quer dizer que ele vai também só abordar essa questão do SEO, tá? Ele vai dar matérias, pessoal, ó. Por exemplo, uma matéria feita ontem aqui, ó, sexta-feira, jogos e brincadeiras para aprender sobre arte e cultura. Aí ele vai dar uma matéria falando sobre isso, ó. Tá vendo, ó? Ou seja, desenvolvimento de jogos, aí ele dá aqui, ó. Até outro participe. Deixa eu ver aqui, viu? Ó, deixa eu ler aqui para não ler aqui, ó. Participe pelo computador acessando o site g.co Artgames ou pelo aplicativo gratuito do Google Art, que são joguinhos, tá? Bem interessante, não sabia disso aqui. Quebra-cabeça. O que surgiu primeiro? Olha lá, ele coloca aqui 2 possibilidades. Palavras cruzadas culturais. Ele vai dando um monte de informações, tá, pessoal? Vai dando um monte de informações. Aí o que acontece? A partir dessas informações, tá? A partir dessas informações, a gente consegue estruturar o nosso site. Por exemplo, Google Fotos repaginado, um companheiro para as memórias de sua vida. Ou seja, uma informação aqui que o Google Fotos está repaginado. Tá? Inclusive ele mostra lá. Deixa eu ver mais aqui alguma informação. Tem muita coisa sobre o Google Fotos. Tá? Novo ícone que mudou, do Google Fotos. Um novo programa de licenciamento para apoiar o jornalismo, ó, tá lá. Então, assim, nesse blog do Google é onde você vai colher as regras ou o que mudou no Google e você implementá-la dentro do seu site, tá, pessoal? Protegendo suas informações privadas. Aí vem lá uma matéria que você deve ler, tá? E a partir daí você vai tirando ideias também de você
implementá-las no seu site. Então, pessoal, são muitas informações. E essas atualizações aqui, elas são diárias, viu, pessoal? Observe que tem muita coisa, tá? Muita coisa mesmo. Ó, como os editores de notícias geram receitas com o AdWords. Esse AD aqui, a gente vai falar sobre ele, que é o Google AdWords, tá? O AD Manager, né? Aí ele fala aí como gerar dinheiro, tá? Vendo aí, ó, bem interessante aí, tem muita coisa, ó. Receba doações e vendas vales presentes de sua empresa com a ajuda do Google, ó. Interessante também. Tem muita coisa aí que a gente não sabe, ó. Vamos lá, nosso compromisso com a igualdade racial. Vamos lá, se a gente vê mais alguma coisa aqui em específico. Tem muita coisa, pessoal. É muita informação mesmo aqui, ó. Muita coisa mesmo. Tá? Então, assim, para quem trabalha com a parte de desenvolvimento, tem que ter o blogzinho do Google. Tem que ter o blogzinho do Google como... inclusive, ele dá aqui algumas hashtags, que são as mais visitadas, ó. Tá um monte de coisa aqui, viu, pessoal? As pesquisas, né? As pessoas estão postando aqui, ó. Aí ele vai colocando, como por exemplo, aí Amazon, um monte de coisa aí. Tá, pessoal? Então, assim, é você ficar de olho no que o Google está mostrando de novo, que consecutivamente você vai, aliás, consequentemente você terá, digamos, ideias para implementando no seu site, tá? Vamos passar aqui. Vamos falar sobre as palavras-chave. A gente conhece também algumas ferramentas aqui. Então, ó, palavras-chave, tá? Uma busca se inicia através de uma palavra-chave, que pode ser simples, como, por exemplo, um curso, ou composta. Exemplo, curso Apple em Alagoas, ou termo de busca, palavras compostas, são conhecidas como cauda longa, tá? E quanto maior for a palavra, mais específica será a pesquisa. Então, ó, por exemplo, se eu coloco motos, tá, pessoal? Se eu vou fazer uma pesquisa de, por exemplo, motos no Google, né? Suponhamos que eu queira comprar uma moto preta. Aí eu só coloco motos. Vai aparecer moto amarela, preta, vermelha, branca, vai aparecer de todas as cores, né? Mas se eu coloco, por exemplo, moto azul, por exemplo, então só vai aparecer motos azuis. Mas vai aparecer Yamaha, Honda, ou seja, várias marcas de moto. Mas se eu coloco assim, ó, por exemplo, se eu for fazer uma postagem no site, uma imagem, e eu coloco essa informação mais precisa, por exemplo, moto Honda azul 1000 cilindradas, então só vai aparecer a moto azul 1000 cilindradas. Então, quer dizer, é uma cauda longa, mas que ela é muito específica, tá? Então, quer dizer, as pessoas podem chegar a essa moto pesquisando por moto azul, por moto Honda. Então, quer dizer, muitas vezes as pessoas estão procurando por outra coisa, mas chega para você da mesma maneira, porque você colocou de uma forma, digamos, mais específica. Então, seria, por exemplo, eu vou postar uma imagem, vou colocar uma imagem no meu site. A descrição da imagem ela é muito importante. E na descrição a gente usa exatamente as palavras-chave, tá? Para que as pessoas, através de uma pesquisa no Google, possam chegar até a gente. Tá? Então, ó, nós temos as palavras cauda curta, tá? Ou simples, ok? E nós temos a cauda longa, que é quando a informação ela é mais específica, ela é mais completa. Pessoal, entenderam aí a questão dessas palavras-chave? Querem ver como é que faz essa questão da imagem lá no Sublime? Pode crer. Vamos lá, né? Pode crer. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui o Sublime. Eu vou... Aliás, deixa eu salvar aqui, que eu acho que eu tenho... Ver se eu tenho
Acho não, eu tenho uma pastazinha com a turma de vocês. Segunda tarde, deixa eu ver aqui. Sábado intermediário. Vou colocar aqui, ó, o nome do arquivo, vou colocar CEO. Ah, pessoal, ó, CEO. Eu sei que eu tenho uma imagem, já sei que eu tenho imagens lá, deixa eu pesquisar aqui. Por exemplo, vou pegar essa daqui, ó. Eu acho que vocês já estão vendo aí a página de imagem de vocês. Vocês conseguem ver aí todas as imagens? Sim. Sim, né? Sim, Ó, meu aqui tem professor. um exemplo de tudo. Oi. Olhando para essas imagens, Pode falar. olhando para essas imagens, chega, eu me lembro do início da HTML. Tá vendo? E são essas mesmas, viu? Vamos lá. Pessoal, olha só. Aqui nós temos um exemplo de tudo um pouco. Tá? Primeiro, tá aqui, ó, imagem. Como é que as pessoas vão chegar? Imagem 2. Como é que as pessoas vão chegar a essa imagem aqui? Complicado. Ah, uma pessoa que está procurando por imagens de técnicas de SEO, por exemplo, como é que eles vão chegar a essa imagem por essa descrição aqui, ó? Então, fica complicado, não é isso? Agora, olha um exemplo aqui, por exemplo, microcampo e logo. Então, se alguém estiver procurando por um logo da microcampo, observe que ele vai encontrar. Outra imagem aqui, ó, pousada, reserva do Patacho, por exemplo, tá? Então, uma coisa que vocês devem observar, não tem espaço, ou seja, tem só os tracinhos separando, então fica fácil a localização. E olha essa primeira aqui, como é que a pessoa vai encontrar? Então, deve-se evitar esses números aqui, ó, tá? A gente não encontra, né? Por exemplo, tem o kill lock, tem as informações meio em inglês, né? Então, fica meio complicado da gente achar fácil, né? Então, muitas vezes a gente acha, mas através de uma pesquisa, meio que a gente tropeça nessas imagens. Então, por exemplo, vou colocar essa daqui, tá? Ó, vou fazer um F2 aqui só para renomear, tá? Eu gosto de fazer isso para não correr o risco de esquecer alguma letra. Eu já sei que a imagem é PNG, tá? Aí eu vou lá, olha só, vou lá, aqui abaixo, por exemplo, eu vou colocar IMG, tá? Eu já sei que a imagem está dentro da pasta IMG e que o nome da imagem é pousada e que ela é JPEG. Pronto. A primeira descrição é essa daqui, ó. Tá? Primeira coisa que quando você for postar qualquer imagem, inserir qualquer imagem no site, tá, pessoal? Em um site, primeiro, renomeia a imagem de acordo com o seu conteúdo. Não usa dessa forma que vocês viram lá, por exemplo, imagem 2, um código, não. Primeiro faz essa descriçãozinha aqui, tá? Que essa descrição é muito, muito importante nesse aspecto, ok? Outra coisa que a gente pode fazer, a gente colocar um título na imagem, tá? Então, eu posso, um exemplo, colocar isso aqui, ó. Informação, só que aqui é um texto, então eu vou tirar os tracinhos aqui, ó. Então, eu estou criando um título aqui, tá? Então, é uma possibilidade. Deixa eu ver aqui que tem uma... Deixa eu encontro aqui tem outra possibilidadezinha aqui. Deixa eu ver se eu lembro aqui. Alt, sim. Vamos lá. Vou criar aqui um alt, tá? Eu vou colocar a mesma coisa aqui, tá? Olha só. Primeiro eu vou salvar aqui, aliás, vou colocar assim, por exemplo, no título, eu vou só colocar aqui, reserva do Patacho, tá? Não vou colocar pousada, tá? Só reserva, só para vocês verem, não. Aqui eu vou colocar, no alt, eu vou colocar a informação mais completa. Vou colocar dessa forma aqui. Deixa eu salvar, pronto, já está salvo. Deixa eu mostrar para vocês o que implicou essas alterações aqui. O arquivozinho aqui, show. Primeira coisa, pessoal, ó, tá a imagem lá.
Quando eu paro o mouse, tá? Ele já apareceu aqui, ó, reserva do Patacho, tá? Então, isso daqui foi o título que a gente criou. Detalhe, o título, ele não é considerado, tá, uma regra de SEO. Tá? Por exemplo, essa página ela não ganha pontos simplesmente por eu ter colocado o título. Porém, é algo que o Google vê com bons olhos, ou seja, é algo que o Google acha interessante colocar. Até então, pelo que eu sei, pelo que eu já li, ele não entra entre essas mais de 200 regras, mas é visto com bons olhos pelo Google. Aí você vai dizer, professor, e aquela descrição que você colocou lá, reserva do Patacho, que é esse alt aqui, ó. Tanto, na verdade, o nome da imagem, tanto o alt. Aí você vai dizer, professor, mas por que não mostra ali? Então, pessoal, essas duas informações aqui, ó, tá? São informações relevantes apenas para o Google, tá? Apenas para o Google. Apenas o Google tem acesso a essa informação. Você publicou ele na internet, pronto, o Google ele já sabe qual é o nome da sua imagem e ele já sabe qual é a informação, a descrição da imagem. Então, quer dizer, se alguém estiver procurando lá no Google, fazendo uma pesquisa por pousada, pode, tá? Inclusive, eu posso colocar até aqui, ó, uma informaçãozinha aqui, o seguinte, para ficar mais fácil, ó, Alagoas, tá, ó. Então, se estiver procurando por pousada, por reserva em Alagoas, vai encontrar. Então, quer dizer, é a gente tentar passar uma informação de uma maneira que as pessoas possam chegar até ela de uma maneira simples, de uma maneira prática, tá? Então, recapitulando aí, o nome da imagem, tá? E a descrição da imagem, que é esse alt, o usuário final ele não vê, tá, pessoal? O usuário final ele não vê. Isso aqui é só para o Google, tá? É só para o Google ter essa informação. Outra coisa que vocês podem observar, ou o título da página lá, ó, é principal, por exemplo, a gente colocou lá principal, é bolos caseiros, um exemplo, tá? Se você quiser, por exemplo, tirar e você achar mais interessante que bolos caseiros ele é mais interessante, não tem problema nenhum. Ó. Apaga ali o principal, ó. Vou atualizar aqui, você já vai ver lá, fica bolos caseiros deliciosos. Então, quer dizer, é você exatamente pensar da maneira em que as pessoas poderão chegar até aqui. Tá? Ok, pessoal? Tranquilo aí? Outra questão, tá? Que eu acho que eu já falei sobre isso. O Google ele vai avaliar o tempo em que a sua página vai abrir, ou seja, quantos segundos a sua página demora para abrir. A gente vai fazer esse teste, tá? A gente vai fazer um testezinho aí. Tá? Se ela abre rápido, se ela abre lento, né? Se as imagens elas são grandes, se elas são pequenas. Então, assim, tudo isso o Google ele vai analisar e é basicamente isso que nós vamos fazer nesse módulo, fazer toda essa configuração. Certo, pessoal? Todo mundo compreendeu aí, entendeu o que é que nós vamos trabalhar? Sim. Então, pronto. Então, nós vamos ficar combinados assim, tá, pessoal? Vocês vão fazer o esforço, né, esse sofrimento de assistir o filme, para a gente debater um pouquinho ele na próxima aula. Viu, pessoal? O filme saiu da Netflix. E foi no Google, ou no YouTube, tá? No YouTube vocês encontram. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma pergunta? Acho que não. Tranquilo, né? Não. Pessoal, sendo assim, tá? Sendo assim, estão liberados, tá? Sendo assim, estão liberados. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo dia, um ótimo final de semana. Se cuidem. Eu também. Tá? E, Odivaldo, Também. qualquer coisa lá, viu? Acessa lá o Dona Pepe, que tem lá as opções lá das caixinhas. Aproveitar aqui o merchan, né? Vamos lá. Pessoal, Pra estão mandar liberados, os tá? memes é bom. Tá, exato. Tchau. 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 Estão liberados. Ah,